Boa tarde, gente. Nós já estamos ao vivo. Boa tarde, Jung. Boa Enquanto tarde. o pessoal vai chegando, a conexão vai estabelecendo, a gente se prepara para o nosso encontro de hoje. Coloquei aqui embaixo o nosso título, A Sedução Fetichizante do Capitalismo. Esse é o segundo curso online que nós estamos oferecendo dentro da temática geral Capitalismo como Religião. Esse curso a gente previu em 3 encontros. Então, na semana passada, sábado passado, nós fizemos o primeiro encontro sobre o fetiche da mercadoria e o desejo. Hoje nós estamos promovendo o segundo encontro, a voz do consumidor e o clamor do sem voz. E na semana que vem nós temos o terceiro encontro que finaliza esses 3 que compõem o conjunto do nosso segundo curso. Quem tá chegando agora, se perdeu os encontros anteriores, também se perdeu o curso anterior que a gente fez, eles estão todos disponíveis tanto na nossa página do Facebook, Teologia e Capitalismo como Religião, como na nossa página no YouTube. No YouTube é um pouquinho mais simples de achar, nós colocamos já na sequência organizada do curso, então quem perdeu ou quem quer recomendar para alguém pode procurar lá no YouTube, está disponível e fácil de achar. Bem, você que está chegando, quiser nos ajudar a alcançar mais pessoas, compartilhe a nossa transmissão. Ela chega a mais pessoas, a mais gente. Nosso grande objetivo é a gente poder discutir com mais pessoas, pessoas que estão engajadas com o compromisso de transformação da sociedade, os temas que nos são caros, né? Hoje, em especial, vou procurar aqui, né? Então, o nosso tema é a voz do consumidor e o clamor do sem voz. Jung estava falando que são temas que a gente não costuma tratar na sala de aula, né, Jung? Não, nem, aliás, essa é a primeira vez, vez que eu trabalho esse conceito do consumidor e a questão a voz do consumidor e o clamor do sem voz, né? É interessante porque o fato de a gente ter criado esse curso tem me obrigado a pensar coisas que normalmente eu não trato na universidade. Isso me dá mais alegria de discutir isso, mas também assim de me levar a escrever melhor, organizar as coisas, e quem sabe aparece o próximo não, porque eu já programado um próximo livro que é sobre os pobres na Bíblia, pobres e Deus na Bíblia, né? Mas quem sabe daqui o segundo ou terceiro livro a gente vai estar discutindo esse problema do consumidor. Bem, tá para sair um artigo, né, Jung? Um artigo que você escreveu muito interessante sobre a soberania do consumidor, né, e a soberania de Deus. Uhum. E logo a gente divulga no nossa página do Facebook para quem quiser ler. Um artigo acadêmico, mas eu acho que é de fácil acesso, dá para as pessoas encararem, né, um pouquinho de teoria, mas dá para encarar, né? Uhum. Vai estar na revista Estudos de Religião da Universidade, do Programa da Ciência da Religião, onde eu sou professor. O tema da voz do consumidor e o clamor do sem voz é um tema que praticamente não encaixa necessariamente em uma disciplina ou outra. A gente está trabalhando na universidade, não é exatamente o tema que entra no nosso planejamento. Eu estava falando para o Jung que se o aluno não pergunta, se o estudante não comenta algo a respeito, a gente não trata, mas na nossa conversa prévia, a gente estava chegando à conclusão que são temas importantes. Enfim, para falar a verdade, gente, toda vez que termina nossos encontros, a gente conversa um pouquinho e a gente chega à conclusão de que existem muitos outros temas que a gente gostaria e poderia abordar. Então, reforçando que esse curso tem sido aprendizado também para nós, ele tem sido importante também para a gente, né? E no último encontro, tivemos dezenas de perguntas muito interessantes, comentários interessantes. A gente comentou alguns ao vivo semana passada, outros a gente recortou durante o fim de semana, deu uma olhadinha, e vamos tentar abordar algum desses temas, não nos próximos encontros. Enfim, aos pouquinhos a gente pretende ir tratando dos temas que são pertinentes. O pessoal está chegando, Jung, nós estamos já com 30 e tantas pessoas, o Douglas, do Espírito Santo, da Wilson, Poços de Caldas, a Jane, o Celso, o Ivan, o Denis, o Luciano, que é acompanhante de Portugal, enfim, a turma está chegando, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui com a gente.
compartilhe aí na sua página de Facebook para que mais pessoas possam nos acompanhar. Jung, a voz do consumidor, o clamor do sem voz. A minha pergunta geral é se nós estamos mais para sem voz ou mais para consumidor, se existe uma zona fronteiriça disso, mas vamos lá, vou passar para você, e aí você começa nosso encontro nessa tarde de hoje. Boa tarde. Eu tinha pensado o início da fala, mas eu vou mudar assim, ou é por inspiração do Espírito Santo, ou é pensamento não muito organizado, que a gente faz ao vivo aqui, mas... Espírito Santo fica uma desculpa mais bonita do que desorganizado, improviso. Mas eu acho que a inspiração, assim, do improviso também faz parte do processo da criação. Eu queria saber assim, a voz do consumidor, isso é um tema fundamental, não desta frase, não dessa expressão, a voz do consumidor, mas a questão do consumidor, uma questão central na economia, né? Quer dizer, desde o Adam Smith, que diz que o fim último da economia é atender ao desejo do consumidor, né? E que vai desenvolver cada vez mais no capitalismo neoliberal, onde o consumidor é o soberano, né? No lugar do consumidor, do cidadão, ou do ser humano com direitos humanos, nós temos o critério fundamental, é o direito do consumidor. Mas eu estava lembrando, aí foi coisa velho, vai ficando lembrando das coisas do passado. Eu tinha 17 anos, quando eu comecei a estudar administração de empresas na USP, né? E então, na introdução de cada curso, vinha lá, o curso era Introdução ao Marketing, nós tínhamos tido aula de Introdução à Contabilidade, Economia, etc., e veio o curso de Introdução ao Marketing. Aí o professor, como outros, esse professor disse assim, olha, o departamento mais importante de uma empresa é o marketing. Eu estava com aquela cara assim, ele disse, todos os professores falam que é o mais importante, né? E ele disse, e me deu uma argumentação boa. Ele disse, por quê? Porque o departamento de marketing é o que define o que a empresa deve produzir, o quanto produzir e como produzir. É isso. Isso é uma coisa fundamental. Ótimo. E diz, qual é a primeira coisa que o departamento de marketing tem que fazer para definir o que, para que fazer? E diz, fazer uma pesquisa do mercado. O que é pesquisa do mercado? É ouvir a voz do consumidor. Né? E ele diz assim, né? A voz, então, na pesquisa de mercado, você pergunta para a turma do pessoal da classe A, classe B, a classe C. E se tua empresa produz coisas baratas, pergunta a classe D+, que é a parte mais alta do classe D. Daí para baixo, você não pergunta, porque não são consumidores, porque não tem dinheiro. Então, o que é a voz, o mercado do mercado, a voz que se ouve no mercado? É a voz do consumidor. E os pobres não são consumidores. E outra coisa importante, né? Com a economia cada vez mais neoliberalizada, com tudo é mercado, todo o processo produtivo está em função ou em torno da produção da economia privada. E a economia privada produz para quem? Para os consumidores. Tá. E o pobre? O pobre não é consumidor. Portanto, a gente não produz para os pobres. E na medida que até a educação, agora vai virar cada vez mais ao mercado, saúde também é do mercado, casa já é privado. Então, as pessoas que não são pobres, não são consumidores, têm necessidades. Aí vem o clamor.
Eu preciso, meu filho precisa de escola, meu filho precisa de hospital, meu filho precisa de uma casa para morar. Tá, mas a sua voz não é voz porque não é ouvido, né? Nesse sentido aí é o clamor do sem voz. E essa expressão, obviamente, eu não estudei isso no marketing, né? Da faculdade de administração a gente não discute isso. Eu estudei isso onde? Na teologia. Quando aparece no Êxodo, quando Deus, primeira vez que Deus se manifesta na Bíblia e diz quem é, e dá o nome, eu sou Javé, né? Ele diz, eu ouvi o clamor dos escravos, aqueles que não têm voz. Então, essa é a coisa, essa oposição, né? Então, retomar essa discussão é muito importante, seja em termos econômicos, mas também seja em termos teológicos e humanos. Pobre, aquele que não é consumidor no mundo de hoje, ou antigamente, não tão antigo, os escravos, que não são gente, né? Continuam com dores e continuam com vontade de falar, muitas vezes sem conseguir dizer o que quer falar. Daí que a palavra é clamor, algo que vem de dentro, né? E qual é a lógica da voz do consumidor? Então, eu queria trabalhar um pouco essa primeira parte e depois entrar na discussão do sem voz, né? Esse é um tema, claro, assim, mais difícil, eu acho, porque é mais complicadinho, teoricamente, e eu senti, na semana passada, que eu comecei a empolgar e não dei espaço para a Alan falar, assim, para a gente dialogar, então eu fiz uma fala, né? Então, essa vez eu até pedi para a Alan, vai me interrompendo, porque senão eu me empolgo e não consigo deixar de uma forma mais pedagógica, né? Porque de uma forma mais didática para quem está querendo acompanhar isso. Então, eu quero começar com um pouco o que é a voz do consumidor. Então, nós estamos discutindo, consumidor é uma categoria diferente do ser humano. O ser humano é uma coisa mais abstrata, no sentido de que todos somos seres humanos, incluindo escravos, apesar de que o pessoal diz que escravo não é gente, né? Então, colocar ser humano de uma forma geral. Quando a gente tem esse outro nível, é a voz do cidadão. Cidadão é já uma coisa mais específica. É cidadão quem é legalizado no Estado. Então, por exemplo, um imigrante ilegal não é cidadão. Esse é um problema sério nos Estados Unidos, na Europa, também no Brasil, quando você encontra, por exemplo, bolivianos, ou quando os coreanos, os coreanos têm que ser isso, desculpe, voltou aí a conexão? Voltou, agora sim. Alan? Sim, agora. Alan? Eu perdi conexão. Vocês perderam conexão? Foi um momento muito curto. Um momento curto, onde você começava a falar sobre os coreanos. Nessa classificação entre cidadão de um lado, consumidor do outro. Enfim, e a categoria pobres ainda. Ixi, acho que nós perdemos o Jung um pouquinho. Enfim, nós estamos falando aqui de um tipo de classificação, né? A ideia é que ser humano é uma ideia mais geral. Por ser mais geral, ela é mais abstrata. Ela engloba todo mundo que seja dentro desse grupo de seres humanos. Por outro lado, quando a gente escolhe fazer o recorte, Jung caiu de vez, deve voltar rapidamente, né? Espero. Então, quando a gente escolhe classificar alguém como consumidor ou cidadão, nós estamos fazendo a escolha a partir de uma certa instância que julga se aquela pessoa cabe dentro ou não. Então, como Jung dizia, se a gente escolhe a instância do Estado, do país, a categoria é cidadão. E voltou, Jung. Voltei. Eu fui pegando o que você tinha largado assim, fui organizando, mais ou menos dizendo assim, a partir da categoria que a gente escolhe para compreender o ser humano. Então, se a gente escolhe a instituição do Estado, a gente pode classificar como cidadão ou não.
Se a gente pega a categoria do mercado, a gente tem o consumidor ou não. Isso. E são duas instituições do mundo moderno, né? O Estado e o mercado como pilares. Agora, o sem voz aí é uma outra categoria, né? Mas você caiu na hora que estava falando dos coreanos. Começou a falar dos coreanos, caiu. Ah, com os coreanos. Então, tá. Então, por exemplo, eu sou de 60, da segunda turma de imigração no Brasil. A primeira foi em 63 ou 64, depois eu sou do 66. E depois teve uma época que vinham coreanos que não tinham documento de visa permanente. Então, visto permanente. Então, muitos desses, de início, trabalhavam ilegalmente. Né? Então, quando você é ilegal, você não tem direito de cidadania. Né? Agora, uma coisa importante, no mundo moderno, o que a gente tem? O Estado era mais amplo, então você podia ter cidadãos que não eram consumidores. Então, o mercado consumidor é uma parte dentro da sociedade. O que está acontecendo na sociedade hoje é que você tem, o mercado é menor do que sociedade, mas é mais importante. Então, o conceito de consumidor é mais importante que o conceito de cidadão. Né? Daí que o direito de consumidor é o que se fala na notícia, não se fala tanto do direito do cidadão. Né? Mas aí, então, o que é o consumidor? Então, o consumidor é uma categoria que está na relação de compra e venda. Então, a voz do consumidor não é uma voz que vem de si, dentro de si, mas é da relação entre consumidor e vendedor. Se ninguém vende, você não é consumidor. É potencial, mas você não tem... Por exemplo, imaginemos, assim, com a crise da pandemia, você fecha tudo. Você não é mais consumidor, porque você não está na relação de compra e venda. Tá? E como é que funciona a voz do consumidor? É coisa importante. Né? A voz do consumidor, isto é, a voz daquele que deseja consumir, ele aprende, aí nós vimos semana passada, né, definir o que eu quero comprar. E o consumo, o ato de definir eu quero comprar isto, não vem do meu gosto, ou do meu desejo profundo meu, mas sim da imitação do desejo de quem é meu modelo. Daí, semana passada, eu falava de crianças que compravam coisa do Xuxa, TV da Xuxa, disco da Xuxa, sapato da Xuxa, e hoje é tênis do Michael Jordan, que estão lançando agora um preço altíssimo. Por quê? Porque eu quero ser como, e aí eu quero comprar como. Então, a voz do consumidor não vem dentro de si, é uma voz superficial, que não vem dentro do seu ser. Fala aí, Alan. Isso é muito importante, porque, em geral, quando a gente faz a crítica da sociedade de consumo, muitas pessoas dizem assim, mas veja, as pessoas querem, se todas as pessoas querem, como se o desejo fosse algo natural, que as pessoas têm o desejo natural por ter Ferrari, Nike, etc., desconhecendo isso que você nos falou semana passada, que o desejo é formado a partir de modelos. Né? Então, quando fala a voz do consumidor, a gente oculta todo um processo de como é que a gente prepara, como é que se forma a voz desse consumidor. Né? E aí, interessante, uma das pessoas, semana passada, fez a pergunta sobre alienação e fetiche. Né? E não vamos discutir aqui as questões filosóficas disso, mas sim. Eu tinha comentado semana passada de que Marx
ao trabalhar a questão do fetiche, a questão da mercadoria, dizia que mercadoria responde à necessidade, seja do estômago, das questões orgânicas, ou da fantasia, do desejo, né? E aí, o que nós temos aqui é o processo da alienação econômica, psicológica na mercadoria, ou na relação de consumidor no mercado. Então, as pessoas não sabem o que desejam, não desejam o que desejam, mas desejam o que é desejo do outro, e pensa que é seu. Então, isso é o que o psicologicamente chama de alienação, né? Essas pessoas não são autênticas porque são alienadas. O que significa? É isso. As pessoas pensam que é o que quer, mas na verdade está imitando o outro, está fazendo o que o outro quer. Isto que acontece em termos de representação de papel também acontece na questão do desejo de mercadoria. E isso é uma questão central, porque isto é que manipula o mercado, né? Daí, sim, por que, por exemplo, os influenciadores no YouTube, né, por que ganham tanto dinheiro? Porque influenciam as pessoas a desejar o que essas pessoas desejam. Mas, na verdade, o influenciador não deseja o que diz que deseja, mas é pago para dizer que deseja. Porque o que essa pessoa deseja é ter dinheiro para poder comprar coisas que outras pessoas desejam. Então, é um processo de imitação que um imita o outro e não sabe mais quem é que é o último a imitar, o modelo. Daí, o que nós temos? Aí eu queria deixar uma coisa importante, nós não conseguimos conhecer o seu ser próprio. Eu não posso saber quem eu sou. Então, essa discussão do self, né, que você tem muitos livros de psicologia, de autoajuda, né? O tema do conceito de self é importante, não quero dizer que não é importante, tá? Eu estou dizendo, o pessoal usa esses conceitos para trabalhar em termos de mercado, né? É preciso conhecer qual é o seu desejo real de ser, né? E nesse processo, eu tenho que saber que o que eu quero não é esse desejo de estar no âmbito privado, superficial, dessa concorrência, da inveja, né? Eu quero porque o outro quer. E aí acha que quer porque quer. Não, na verdade, quer o que o outro quer e quer porque o outro tem. É pura inveja, é pura rivalidade. E é incapaz de conhecer a si próprio. Então, essa questão da voz do consumidor não é meramente do mercado econômico, mas também tem questão psicológica, né? E aí, essa é uma questão teológica, antropológica, teológica, por que questão de Deus? Não é. Deus não tem nada a ver com... Você pensa, não, uma coisa é consumo, outra coisa é desejo. Desejo por Deus. Não. A espiritualidade, boa espiritualidade religiosa, e eu vou fazer referência mais à espiritualidade cristã, porque é o que a gente conhece mais aqui nessa cultura, mas assim, na espiritualidade cristã é o quê? É descobrir o que Deus quer que a gente realize e deseje. Então, é encontrar dentro de si o desejo de Deus. Então, o próprio Santo Agostinho discutia isso, né? Que Deus está no lugar mais profundo do eu mesmo. Então, encontrar Deus, conhecer Deus e encontrar a si na sua profundidade, isto é a questão central da espiritualidade. Isso só se pode fazer no mundo, principalmente no mundo capitalista, quando a gente supera e mais profundo desse âmbito do desejo do consumo. E além da voz do consumidor que está no seu estômago, no seu ouvido, mas ouvir Deus, o seu ser dentro de si. Então, eu acho que Deus, para pegar essa dimensão antropológica. E aí, antes de... Só estou fechando assim, Alan,
que é assim, o Papa Francisco tem insistido isso, não muito desenvolvido em texto, mas sempre precisa desenvolver, né? Que o problema central do capitalismo não é somente econômico, é um problema antropológico. E antropológico em que sentido? Reduz o ser humano à função de consumidor. Então, como falava, a base do consumidor tem os direitos de cidadania, tem direito do ser humano e tem-se a profundidade do seu ser. Fala aí, Alan. Bem, eu gostei bastante dessa contraposição. A gente fez a contraposição consumidor sem voz, agora você faz do voz versus clamor. Uhum. E bem, a ideia de ouvir a voz do consumidor, o cliente tem sempre razão e coisas do tipo, ela me parece que ela tem vários tipos de problema. A partir do que você diz, eu penso no primeiro problema, que ela não escuta todo mundo, ela escuta só uma parte das pessoas. Então, já é questionável por ouvir uma parte das pessoas e decide a vida de todas as outras. Tem um outro problema que é essa voz, ela tem um certo mecanismo que as pessoas em geral desconhecem, porque o que a gente deseja pode ter sido uma escolha de um modelo que talvez não seja o melhor, que precisaria ser avaliado a partir de um critério, né? Agora, quando fala do clamor, o clamor ainda como alguém que não tem voz, alguém que por vezes é um clamor desarticulado, que se expressa pela sua necessidade, é muito curioso, porque quem escuta a voz de quem não tem voz, no primeiro momento, é o Deus que desce para libertar do Egito, né? Então, a gente tem a ideia de um Deus que escuta. Isso. E aí nós temos a ideia de seguidores desse Deus, quem acredita que esse é o Deus verdadeiro, em tese também deveriam estar sensíveis e abertos para escutar esse clamor, não é isso? Vamos inverter. Tá. A lógica. Não é quem crê em Deus deveria ouvir. Não. Quem não é capaz de ouvir não crê em Deus, mesmo que isso é problema de idolatria. Mesmo que pensa que crê em Deus, mas não é capaz de ouvir o clamor das pessoas, você não conhece Deus. Mas e o importante não é se conhece Deus em termos de consciência religiosa, mas as pessoas que são capazes de reconhecer, de ouvir a voz das pessoas, da sua profundidade, você, como diria a Carta de São João, Deus já está. Se a pessoa tem fé ou não tem, isso é um outro problema. Né? Para a Bíblia, Deus está nas pessoas que são capazes de ter compaixão e de ouvir a voz do sofrimento das pessoas. Se tem consciência religiosa, não, isso depende da experiência cultural. Eu só vou dar um exemplo para deixar isso claro a diferença, mesmo assim, individualmente falando, essa coisa a voz do consumidor e o desejo mais profundo. Eu fui diretor da Faculdade de Humanidades e Direito na Universidade Metodista, e conversava, então tinha coordenadores, né? Tinha o pessoal do direito, de letras, pedagogia e tal. E uma coisa, somente no direito aparecia muito, que era assim, os alunos não queriam nota baixa. Dizendo, não, professor, eu tenho direito. Aí o professor disse, mas como você não tem direito? Não, professor, eu sou consumidor, eu que pago, você não pode me dar essa nota. Aí o pessoal isso era um problema muito presente, porque entrou a lógica do consumidor. Aí vinha, eu sou consumidor, eu pago, você não pode me dar nota baixa, você não pode me reprovar. Aí eu então discuti com o pessoal assim, olha, o aluno tem 2 desejos contraditórios. Um é aprender, outro ganhar nota sem trabalho. Não dá. Não se aprende coisas importantes sem trabalho, sem dificuldade. Agora, você que ganha nota fácil, como consumidor, ótimo. Só que como estudante ou educando, não funciona. Então, se a gente dá nota fácil, aí os alunos dizem, mas o professor não ensina. Não dá trabalho, a gente não aprende. Isso, você quer aprender ou a gente quer direito do consumidor de comprar fácil? Então, aí o pessoal começa a perceber que tem desejos
contraditórios. E o que está acontecendo? Você trabalha essa temática, que ela é importante para pensar a educação no livro Educar para Reencantar a Vida, onde você fala, se a gente olha o estudante do ensino médio, da educação básica como cliente, e o cliente tem sempre razão, esse modelo é evidente que ele está em conflito com a ideia de que a escola é um lugar de formação e, portanto, a gente precisa transformar essas pessoas, elas têm um processo de transformação, de formação de si mesmas. Então, como é que a gente pode fazer um processo formativo delas a partir da expectativa e dos desejos que elas têm naquele momento, né? Então, eu lembro que você dizia que é muito diferente um projeto formativo, uma proposta pedagógica, de escolher um lanche numa lanchonete, né? Ixi, acho que o Jung travou de novo. Bem, enquanto o Jung volta, eu aproveito aqui para retomar alguma das questões, né? E acho que um dos temas importantes que a gente vai precisar voltar um pouquinho quando o Jung regressar é a ideia da sociedade dos influenciadores, uma vez que se a gente tem uma sociedade onde algumas pessoas se propõem a ser modelo para as outras, né, são aqueles que influenciam o jeito como as pessoas devem ser, nós precisamos pensar qual é o critério que a gente julga, qual modelo é o melhor ou o pior, né? Então, nós precisamos de um critério de discernimento. Esse discernimento não é exatamente para dizer se a pessoa é boa ou má, mas para dizer se aquele modelo de desejo ele é bom ou não. Opa, temos 2 Jungs aqui, deixa eu remover um. Voltamos. Enquanto a gente retoma aqui, Jung, eu vou mandar um abraço para o Antônio Coelho Pereira, que está nos acompanhando lá do Uruguai. Ele é professor da Universidade Nacional do Uruguai. O Antônio Júlio, que é professor no programa de pós-graduação em Educação da Federal de Minas, está nos acompanhando, um grande marxista, né? O Padre Edilson, o Tadeu de Belo Horizonte, Edilson de Tatuí, Tadeu de Belo Horizonte, a Wanda de Campinas. Estou vendo só quem está aparecendo aqui para mim, viu, gente? A Celi, eu acho que é da Bahia, não tenho bem certeza. O Dirceu, Mato Grosso, né? É Tangará? Acho que é isso, né? Não tenho certeza. Todo mundo seja bem-vindo. Enfim, Jung, eu estava terminando de falar sobre o seu capítulo no Educar para Reencantar a Vida. Você pode retomar o seu raciocínio, porque qualquer coisa as pessoas retomam lá no texto. Isso. Essa questão o aluno não pode ser ele o critério de escolher o seu projeto pedagógico, porque ele é cliente, mas ele é educando, formando. Não, isso, porque você tem que, assim, se você é educando, por definição, você não sabe ainda o que precisa fazer, né? Quer dizer, pode dizer, o aluno tem direito de querer ter a melhor educação possível para a função de educação. Escola, ótimo. Agora, o aluno não sabe o que precisa. Porque se ele já sabe, não precisa estar na escola. Essa é uma questão. Então, essas são as coisas contraditórias. Eu acho que é possível, assim, e é normal que a gente viva em essas contradições de desejos. O problema na nossa sociedade é que o critério de direito de consumidor se tornou absoluto, último. Então, principalmente em escolas de adolescentes, os pais que têm dinheiro dizem não. E, sim, eu conheço casos de que professores foram mandados embora porque o professor dizia assim, olha, você tem que aprender a ser educado com o aluno. E o aluno chega, reclama com a mãe chega na escola e diz, olha, eu pago, e obriga o diretor a mandar o professor embora. Quer dizer, além da injustiça, faz mal para a criança. Porque a criança não aprende a função da escola, da educação, aprender. Aprender também a ser gente. Porque o consumidor ele tem dinheiro, mas não sabe viver, ainda não aprendeu enquanto consumidor de educação. Então, essa lógica é ruim para quem está no sistema de consumo. Imagine para quem é pobre. E aí não é gente a nada. Não tem direito a nada, não é nada. Daí vem essa coisa as pessoas querem expressar, de falar, de colocar sua raiva
esperança, tudo misturado para fora. E aí uma coisa importante, né? Quando as pessoas são oprimidas nessas relações de exclusão, de dominação, as pessoas têm dois caminhos. Ou explode para dentro e se mata diretamente ou longamente, ou explode batendo nos outros. Aumento da agressividade, e aí vem. E a gente precisa sair dessa lógica para uma lógica onde a gente possa dialogar com as pessoas. E aí isso é a importância dos que ouvem. E aí, como estava falando, a Bíblia vai dizer que Deus é que ouve, mas não é porque Deus apareceu para... Alguém ouviu. Né? Porque a gente tem muitas vezes... Não, porque Deus vem e fala... Deus não vem assim, desse jeito. É que há pessoas que, inspiradas por Deus ou por alguma espiritualidade, ouvem. E depois, quando as pessoas perguntam de como as pessoas conseguiram fazer isso, é que vem, foram inspiradas por Deus. Aí depois o texto sagrado vai dizer, o Deus é que veio e falou. Né? Senão a gente pensa assim, Deus vem e fala do céu. Então daí que a gente precisa aprender, aí o papel da educação. Né? E de movimentos sociais que sejam capazes de captar o clamor e explicitar isso e institucionalizar os direitos. Daí a importância dos direitos humanos, porque são direitos para além do direito de cidadão e muito ainda mais para além do direito do consumidor. E aí um sistema econômico capaz de lidar e dar espaço para os excluídos, os chamados sem voz, a dar voz e direito para realizar isso. Eu acho que hoje eu já falei bastante, né? Como é que você tem perguntas, temas aí, como é que tá? Antes de começar a rodar as perguntas, eu tenho uma que, na medida que você falou, sobre a importância que essas pessoas que são os influenciadores, né? Veja que a nossa época inventou essa palavra que não existia 10 anos atrás, né? Os influenciadores, eles ocupam uma importância grande, às vezes nós somos desatentos ao fenômeno, mas são pessoas com milhares, milhões de seguidores e que elas, de fato, elas se propõem a influenciar a maneira como as pessoas vivem. Bem, é uma tarefa que antes era da religião e da educação, dos projetos cívicos, né, que queriam influenciar a maneira como as pessoas viviam, hoje é passada para essas figuras. Bem, o ser influenciador não é em si bom ou mal, mas a gente precisaria de um critério de discernimento para isso, não é? A minha pergunta é assim, a grande questão, eu sei que você propôs hoje uma outra chave entre o clamor e a voz do consumidor, mas retomando da semana passada, esse influenciador, ele ensina, ele influencia um modelo de desejo, e nós precisaríamos de um critério para julgar, não é negar os desejos, mas um critério para perguntar se esse desejo ele é mais humanizante ou não, ou se ele permite a vida de todos, ou se só uma parte da população pode viver a partir daquele modelo de desejo, né? É importante a gente resgatar o que discutimos semana passada sobre o processo pedagógico do desejo, né? Quer dizer, o ser humano precisa aprender, ele precisa de um modelo com quem a gente aprende, seja como a gente se vira, como nós comemos. Então, por exemplo, quando eu nasci na Coreia, eu aprendi a comer a modo coreano, imitando os meus pais e as minhas irmãs mais velhas, né? Assim como a gente aprende, por exemplo, como que se escreve, como a gente faz teses, né? Para quem, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, o meu orientador, Júlio de Santa Ana, ele tinha um método, às vezes eu não concordava com ele, mas ele era o orientador, e junto com ele e com outras pessoas com que eu tive que aprendi bastante, a gente aprende um método que é meu, aprendido com os outros, né? Depois eu passo isso para os orientadores dentro de certo limite.
E cada um que recebe, aprende e trabalha, se quer ou não quer, gosta ou não gosta, e faz isso. Isso é o processo de aprender algo, fazer algo. Outro é aprender o desejo. A gente também aprende o que desejar. E aí, sempre, em toda a humanidade, nós aprendemos a desejar através de algumas pessoas. Seja porque eram santos, porque eram deuses, porque eram as pessoas da igreja. Hoje é da mídia, e entrou uma figura nova, que é dos influenciadores, mas é esse mundo. Né? Aí agora vem, não é possível aprender algo, seja desejo ou aprender a fazer algo, sem alguns modelos. A questão é que tipo de modelo a gente escolhe. E aí eu acho que na primeira coisa, talvez mostrar uma certa coerência interna dessas pessoas. Sem entrar numa discussão mais conceitual ou metafísico, né? Por exemplo, esse influenciador, eu vou dar um exemplo, tá? Um dos maiores influenciadores hoje é o Neto, qual é o nome dele? O rapaz que tem... Esqueci o nome dele. Estou procurando aqui, que é Felipe. Aí, Felipe, isso. Ele foi um cara, teve uma entrevista lá no Roda Viva, onde ele disse, ele reconheceu, eu falei muita bobagem de política, porque não aprendia, não sabia nada. Eu estudei nos últimos 3 anos, e agora eu acho que eu vi que eu fiz coisa errada. Ótimo, isso é um bom. Alguém que é capaz de aprender com seus erros. Um modelo que diz, eu não tenho nenhum erro, ou eu não preciso mudar nada, isso é um problema de incoerência interna. Porque uma pessoa que nunca aprendeu melhor, nunca viu que fez uma coisa errada, você ou é idiota, ou é mentiroso. Porque a gente sempre aprende que alguma coisa deu errado. Então, existem certos critérios formais. Depois, em termos de conteúdo, eu acho que assim, claro, aí vem assim, eu quero o meu desejo, ou imitar o desejo do outro sem saber por que estou fazendo. Isso é um critério de alienação ou de um critério de superação, de diminuir a alienação. Ficar perfeito ninguém vai estar, mas de buscar. E aí, na tradição religiosa, nós vamos encontrar, né? Então, por exemplo, no cristianismo é o quê? Ser como Jesus. Porque Jesus tem uma prática, e não somente porque alguém disse, mas fui ler os textos, os evangelhos, e a vida dele, ele mostra que ele tem uma coerência interna, ele tem um processo de humanização, de reconhecer os outros. Quem é budista, diz, eu sou budista porque vi que no Buda, e no seu aprendizagem, no ensinamento, tem coisas que nos faz melhor. Isto. Você tem um critério, nos faz melhor, nos faz um ser humano melhor. Esse é um critério fundamental. Porque a ideia do discernimento, então tem até uma perguntinha aqui, né, que é, hoje todos podem e sabem escolher e discernir do Celso, e a gente poderia pensar, né, que o exemplo que você dá desse youtuber, né, nós estamos pensando em que as pessoas que são capazes de refletir sobre si mesmo e por vezes mudar radicalmente de posição a partir daquilo que escuta, não vou dizer que é exatamente o caso, mas através do clamor de um outro, né, e a diferença desse mecanismo quando ele está circunscrito à esfera do consumidor, porque a esfera do consumidor, a liberdade de mudar é entre eu como Burger King ou Big Mac, né? Eu uso Nike ou eu uso outro, e a escolha e a troca é me arrependi de comprar esse celular, então compro o outro. Então são duas esferas, mas o grau da escolha é radicalmente diferente quando a gente fala das escolhas de consumidor e das escolhas feitas a partir do discernimento da voz do outro, ou como a gente falou num dos nossos encontros, o discernimento do Espírito Santo, né? Eu acho que, assim, a discussão da idolatria que nós tivemos no curso anterior é importante, né? Isso, assim,
você tem gente que diz, eu comprei Samsung celular e tal, achava, mas o que faz o pessoal gostar demais é iPhone. Então, eu por isso passei do Samsung para o iPhone. Você está no nível que o celular vale por celular. Outro nível, você olha, eu preciso de um celular como instrumento de comunicação e de computação, e descobrir que o custo disto não vale a pena pagando coisas tão caras, porque eu não uso tantos equipamentos, tantos aplicativos, mas basta isso. Então, isto é uma coisa mais racional, razoável, mais humano, porque nós precisamos, na nossa sociedade, de celular. Ponto. Agora, celular como instrumento ou como mediação para se sentir-se gente? Essa é a questão central. Né? E aí, a voz do consumidor, a gente precisa usar no âmbito da sociedade, do mercado, por exemplo, dizer assim, fazer uma campanha para obrigar as empresas que fazem propaganda em sites de fake news. Dizer, nós não vamos fazer isso. Vamos fazer uma campanha para que os consumidores não aceitem esse tipo de propaganda, ou que use o aparelho, o poder do consumidor para lutar contra o problema da questões ecológicas. Então, nós podemos politizar a voz do consumidor. Isso é uma coisa importante. Outro é, a voz do consumidor é a voz da soberania. Aí você coloca o consumidor como critério último. Enquanto que o povo pode usar o ato de consumir como um ato político para mudar uma sociedade melhor. Então, são duas maneiras de pensar a voz do consumidor, porque a gente também pode utilizar a ideia de consumo como uma ideia de disputa de projetos políticos, né? Então, a gente pode, nesse sentido de politizar, a gente pode, como consumidor, dizer, olha, a Europa não compre produtos feitos do desmatamento da Amazônia ou coisa parecida, ou de empresas que financiam o genocídio indígena. Ou, enfim, a gente politiza, ou boicote produtos de Israel porque ocupa a Palestina. Essa é uma dimensão. A outra dimensão do nosso tema de hoje é a gente pensar que existe uma parcela da população que precisaria ser escutada, mas que ela não tem voz. Então, ela clama, e aí nós precisamos de gente que seja solidário e que ajude esse clamor a se transformar também em voz ouvida na sociedade, né? Então, vamos pegar esse exemplo, né? Vamos pegar o tema, a voz, o clamor dos indígenas brasileiros, tá? E eles têm voz, mas não repercute. Então, a gente vai amplificar isso. Amplificar de que forma? Politizando a questão do consumo. Então, nós temos que ter esse princípio de defesa e de ouvir o clamor dos pobres, ou dos indígenas, ou dos negros, etc. E como é que a gente luta? Como é que a gente organiza isto? E aí a gente pode entrar de uma forma política, de uma forma de consumo, e etc. Porque não basta dizer, eu ouço o clamor dos pobres. Tá bom, e como é que a gente organiza a amplificação, a manifestação pública e politiza e dá mais força para essas pessoas? Você está me ouvindo? Sim. Eu tava perdido do pensamento essa ideia de que o clamor, a frase que você utilizou, que o clamor dos sem voz, ela é escutada primeiro pelo Deus que desce e se denomina Javé, eu achei ela importante. Então, quando você fala essas coisas, eu fico pensando o quanto de espiritualidade profunda tem nessa pergunta. Não é uma pergunta simplesmente de projeto de sociedade ou de política, mas ela tem também uma dimensão espiritual profunda que me faz pensar o quanto das pessoas que hoje não são capazes de escutar o clamor do outro, que estão fechadas,
eu tenho utilizado a expressão que o Hinckelammer usa, que vem da Bíblia, que é o endurecimento do coração, né? O quanto que essas são as questões, né? Pessoas com o coração endurecido, que não escutam, não são capazes, não permitem que o clamor do outro lhe atinja. Enquanto que Deus Javé é aquele que escuta, não só escuta, como desce, liberta e caminha junto. Uma coisa importante, quem é incapaz de ouvir o clamor do pobre, também é incapaz de ouvir o que seu coração mais profundo quer falar. Não é somente externo. Porque a gente precisa lembrar assim, né? Quer dizer, a voz do consumidor acabou tomando todo lugar no coração das pessoas dessa cultura neoliberal. Então, essas pessoas também não são capazes de ouvir a sua própria coração, sua própria voz. O pessoal pensa que tá o que pensa, mas não. Por isso que uma das coisas interessantes, isso é assim, jovens, e não só jovens, mas também pessoal de classe média alta de dinheiro, não consegue ficar muito tempo em silêncio. Precisa ligar música, precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando para, vê o coração falar alguma coisa dentro de si e não sabe o que responder, se sente mal, aí precisa mudar de assunto, precisa... Essa é uma das coisas interessantes, né? Quer dizer, quando você está com pessoas que você ama, o silêncio não faz mal. Agora, as pessoas que não sabem estar bem consigo e não gostam de outras pessoas, são colegas, precisa estar falando sempre, precisa estar fazendo alguma coisa. Então, a incapacidade de ouvir o clamor dos pobres é a mesma lógica da incapacidade de ouvir o seu profundo ser. E aí, a voz do mercado é que só fala isso, e por isso não consegue ouvir também a voz do pobre. Essa é uma reflexão importante. A pessoa não se fecha somente ao que vem de fora, mas também fecha-se ao que pode vir do profundo de si mesmo. Jung, vou começar a passar algumas das perguntas, dos comentários. Tem aqui a nossa amiga Andréa Tomita, e ela diz: aprendemos a desejar através de algumas pessoas. Questão: que tipo de modelos escolhemos? Critérios: alienação ou busca por diminuição da alienação? A Andréa, uma amiga há muito tempo, ela é de uma igreja, de uma religião não cristã japonesa, da Igreja Messiânica Mundial, né? Eu muitas vezes dialogava com ela sobre a figura do Meishu Sama, que é o fundador da igreja, né? E no fundo, o que há de comum, né, quando eu conversava com ela e com os outros da igreja dela sobre Meishu Sama, a espiritualidade de Meishu Sama, é isso. Não é o problema da metafísica japonesa que entrou na forma da igreja messiânica. Não, mas esse processo da desalienação, encontrar consigo próprio. E como é que se encontra a si próprio? Encontrando o outro. Né? Essa é uma coisa comum, seja na igreja messiânica, seja no budismo, seja no cristianismo. Né? E aí, então, agora, como é que a gente aprende isto? Vem de novo, né? Aí, como aprender com pessoas que fazem isso. Então, daí a importância do testemunho de outras pessoas. Né? Daí que a importância das pessoas que que têm papel importante nas igrejas, ou nas escolas, coisa assim, de testemunhar o processo de desalienação ou de encontrar-se consigo com o outro. Acho que esse tema é muito importante, né? Eu tenho trabalhado no programa de educação a partir do que o Paulo Freire fala dos testemunhos de humanidade, né? Então, eu acho que tem profunda relação com quais são os testemunhos que nos educam, né? E os testemunhos alternativos, por vezes, cumprem um papel mais forte do que esse curso que a gente está fazendo aqui. O curso ajuda a pensar, né? Mas as escolhas e a adesão vêm pelo testemunho, né? Bem,
Então, aqui, comentários, a Wanda de Campinas, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. O Márcio Leandro Espírito Santo, acho que é de São José dos Campos, né, Márcio? A quarentena forçou a ouvir-se, né, pensando nessa questão do ter que escutar o outro. Ninguém se ouve obrigado, tá? Essa coisa, ouvir é uma opção de liberdade, né? Então, essa é a coisa importante. Pode assistir muito Netflix e não ouvir nada. José Dias, ouvir a voz do oprimido e não se mover no sentido de ajudá-las não condiz com o Espírito de Deus, como colocado por Jung no primeiro curso. O Espírito é pneuma, vento, movimento, deve levar a gente ao próximo. Deixa eu fazer um comentário. Ouvir, não volta a frase, dá para voltar aí? Dá, vou achar aqui, acho. Ouvir a voz aqui, existe 2 tipos de ouvir. Tá? Na Bíblia, quando fala ouvir, é ouvir que sente. Tá? Outra coisa é o barulho que passa na orelha. Tá? Então, eu não sei, agora assim, ouvir e, como é que seria em português? Ouvir e escutar. Não sei qual dos dois. Mas quando a Bíblia fala de ouvir a voz de Deus, é essa coisa que não é só o som, tá? Isso. Daí, quem ouve seriamente, segue o Espírito de Deus. Se diz que ouviu, mas não segue pelo Espírito de Deus, não ouviu. Fez um barulho só. Pode ter feito a opção de negar o outro, né? Porque se o Dussel, tanto o Dussel, o Henrique Dussel, como a Viena Das, tem aquela discussão, ele sistematiza uma discussão importante, que é a ideia que o clamor do outro, ele espera uma resposta, né? Então, quem escuta, responde. E se você pode responder na solidariedade, ou você pode responder na negação da dignidade do outro, dizer quem que é você para reclamar de algo, né? E aí, então, você tem uma possível resposta também nesse sentido, né? Bem, eu vou trazer outra da Wanda aqui, a Wanda de Campinas, né? E vamos de novo falar do nosso amigo, seu amigo, Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti fala que temos que ver os moradores de rua, olhar e dirigir-se a eles como pessoas. A certeza de que o outro é alguém me faz ouvir, olhar para ele. Os pobres, os marginalizados são invisíveis. Eu não sei se você andou vendo, Jung, eu sei que você é pouco de rede social, mas o Júlio está fazendo algo muito interessante essa semana, em que ele filma e tira selfie dos moradores de rua e posta na rede. Então põe a voz dessas pessoas, a foto dessas pessoas, e então essas pessoas estão invadindo a rede social permeada de felicidades de todas as classes sociais. Eu achei muito interessante, porque de uma maneira ou de outra, as pessoas estão sendo obrigadas a ver e se deixarem ouvir o que eles estão falando, né? Eu acho assim, uma das coisas que discutíamos antigamente, quando era jovem, é o seguinte, que o papel da teologia cristã é dar visibilidade e ouvir as coisas do povo. Teologia não é para falar de Deus, mas deixar ver e ouvir o clamor e o sofrimento do povo e a esperança e a luta dessas pessoas. A Rose Medeiros. Rose é Manaus, né? Acho que é de Manaus. Estou acertando a cidade, já estou aprendendo e conhecendo todo mundo por aqui. A Rose diz, a desobediência ao isolamento seria um fator para não se escutar? Enfim, eu mudaria a pergunta da Rose e perguntaria assim, né? É preciso um grau de desobediência, talvez, para escutar a voz dos sem voz, porque a sociedade prega quem discute o consumidor, né? Isso, claro. Essa é uma coisa importante, né? Todo sistema social estabelece umas regras sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é o som bom e o barulho, o que é o belo, o visível e o que deve se esquecer. Né? Então, quando a gente está falando de ouvir o clamor dos pobres, ver os pobres, só é possível se a gente romper com as regras dominantes. Por isso que profetas da Bíblia, que
começa a discutir essas questões, eram chamados de quê? De hereges, de blasfemos. Porque rompe com as regras fundamentais. Então, sem ruptura das regras e leis da sociedade, você não descobre Deus e nem a humanidade dos outros. Jung, o Dirceu coloca aqui para a gente, Deus está no meio de nós, não acima de todos. Bem, aqui ele faz uma junção com uma expressão que você utilizou num outro curso, com a provocação do lema da atual presidência da República, né, Jung? Com 78 mil mortos e muito mais gente correndo o risco de morrer, como é que a gente tem pessoas que se dispõem a não escutar o clamor de quem morre, de quem está doente, de quem está perdendo seus parentes? A gente precisa entender a psicologia, a cabeça dessas pessoas. Não somente do presidente, mas dos padres e pastores que apoiam essa postura. E pior que eles fazem defendem essa postura em nome de Deus. Daí que a gente entendeu o tema da idolatria. As pessoas que não têm sensibilidade com o sofrimento do outro adoram um Deus diferente, que é de Jesus. A gente precisa entender. Então, não é um problema de psiquiatria ou de incapacidade intelectual. É uma coisa mais profunda. É uma questão espiritual que a gente está trabalhando com o conceito de idolatria. Né? Um Deus que... As pessoas pensam que fazem em nome de Deus, ou em nome do bem. Né? E é extremamente triste isso, né? A morte de tanta gente. E é engraçado assim, porque não é morte só dos pobres, você tem morte também dos ricos. Né? E não me ligo, porque no fundo tem medo de sentir a compaixão. No fundo é uma coragem, a falta, não é a coragem, é a vergonha, não é vergonha, desculpa, contrário da coragem é covardia. Hã? Covardia. Covardia, isso. Covardia é covardia frente à compaixão. A cada notícia dessas, de cada noite, milhares de pessoas, eu vejo que em casa as crianças ficam agoniadas e pensando, porque a gente se coloca no lugar de quem perdeu essas pessoas queridas, a gente se coloca na possibilidade de perder pessoas próximas, né? Isso. A frase está aí, é colocar-se no lugar de outras pessoas. E os idólatras não conseguem. E para colocar-se no lugar do outro, você sente compaixão. E eles, não, comigo não vai acontecer. Essa é a covardia deles, pessoal. Comigo não vai acontecer. Como não vai acontecer? Não, porque Deus vai garantir. Quem disse isso? Onde é que Deus disse isso? E as pessoas que sofreram? Né? Bem, esse momento de vida real, eu tenho respondido com duas palavras que eu escutava muito do cardeal, acho que eu já te contei, né, que quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei atrás do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, onde eu sabia que ele estava, eu ia para escutá-lo, né? E, bem, quais são as duas palavras que eu sempre lembro? A misericórdia, ele dizia sempre, nessa situação, misericórdia, e a outra era coragem. Então, eu falo, na minha cabeça, eu tenho o resumo do programa de Dom Paulo em misericórdia e coragem. Bem, eu tinha pensado na coragem frente a essa situação dos 78 mil mortos. Eu acho que a misericórdia, como você disse, também deve ser, né? É uma delas. Traduzindo isso, coragem é a fé e misericórdia é o amor. Fé e o amor. Ótimo, entendi. E com esses dois a gente tem esperança, né?
Tem esperança que o clamor dos pobres pode ser escutado mesmo numa sociedade onde o soberano não é Deus, é o consumidor, né? Você não podia comentar para a gente? Porque essa é uma passagem interessante, né? Eu achei a sacada do seu artigo, eu achei ela tão interessante, essa passagem de que muita gente que diz que Deus é o único soberano, mas, na verdade, o soberano mesmo é o consumidor, a mercadoria é o mercado de consumo, né? Então, vamos lá. Assim, só para rapidinhos, né? Na Bíblia, a gente tem a noção de Deus ser soberano para dizer que as leis, os reis, tá, não têm última palavra. Soberano é aquele que tem última palavra. Né? Então, vinham os reis. Não, essa é a vontade última. Aí o profeta dizia, não, acima da vontade do rei, existe a vontade de Deus, que é que todos tenham vida. E essa ideia do Deus soberano, quando chega no mundo moderno, ela desloca do soberano, Deus soberano, para o soberano nação soberana, com o rei que representa isso. Então, dentro de cada país, o rei é o que tem critério acima, e está acima da lei. Daí que tem acho que é rei Luís XIV, que falou, né, eu sou o Estado sou eu. Isso não existe, acima da lei estou eu. Né? Depois passa para a ideia da soberania com Estado Nacional moderno, onde você tem essa noção da Constituição. Então, a lei principal, última é a Constituição. E agora passou a soberania de consumidor. E aí, qual é o papel de dizer que soberania do consumidor? É que não importa as leis da Constituição ou dos direitos humanos, o importante é a lei do consumidor. Então, se você tem que... você diz, nós devemos defender o direito dos pobres, porque isto é dos direitos humanos, porque isso é da Constituição. Diz, não. Acima da lei dos direitos humanos está a lei do mercado. E o mercado diz que o consumidor e quem tem dinheiro é que tem o último critério. Né? O mercado como critério último, a gente volta no tema da idolatria, da absolutização de uma instituição, do capitalismo como religião, que é o nosso tema. Né? Então, assim, quem está acompanhando, vamos dizer, 70%, 80% das aulas que a gente está discutindo, começa a enxergar, né? Epa, as peças se juntam, né? Capitalismo como religião, a questão do Deus, idolatria, o critério vida e morte, né? Sistema de mercado, o Estado, né? Daí que precisa de um curso, não basta uma única palestra. E essa conversa nossa vai mostrando, a gente está tentando provocar a cada um que está acompanhando, seja ao vivo ou seja depois, a perceber que eles são chaves de leitura importantes para a nossa época, né? A gente pode utilizar não só para compreender, mas para como discernir o que a gente precisa transformar dessa sociedade, né? Já fazemos 1h10, hein? 1h10, bem, eu estou acompanhando aqui, os comentários são mais comentários do que pergunta. Eu posso até colocar alguns para a gente ver, por exemplo, né, o Dirceu diz que a campanha da fraternidade tinha como lema, né, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A Wanda trouxe Mateus 9,35, Jesus teve compaixão do povo, pois estavam como ovelhas sem pastor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa coisa, aprendi de mim, volta aqui para aprender. Volta. Aprendi de mim, isto é a questão pedagógica do desejo. Aprender com ele. Que é uma mudança de testemunha, de modelo, né? Bem, eu tinha colocado o comentário da Rose, né? Compaixonar-se, o Lupe, desprezo pela vida, né? E daí são esses mortos todos, coisas do tipo. Bem, tem outras referências aqui ao Fora Bolsonaro, não vou nem ficar postando, porque já coloquei um mantra na frente, que é para ver se em algum momento o povo toma as ruas e resolve isso. Enfim,
São vários comentários nesse sentido e agradecimentos. Jung, 1h10, na semana que vem, o nosso tema é esse aqui, vou colocar aqui embaixo, deixa eu encontrá-lo. É o último desse bloco, o amor ao dinheiro e o amor ao próximo. E nós vamos retomar essa discussão de hoje sobre um outro viés, não é isso? Não é? Na verdade, é uma outra chave de leitura para abordar o mesmo tema, só que agora numa perspectiva do que a gente escolhe amar, né? Isso. Você ia mostrar o livro... Esqueceu. Esqueci completamente. Um livro importante para a discussão de hoje é esse aqui, do professor Jung, né? Desejo, Mercado e Religião. Essa edição da Vozes a gente só acha no sebo, mas já tem uma outra edição, né, pela editora Reflexão, não é isso? Não, é editora Fonte. Fonte. Eu procurei ele na minha estante rapidamente, eu não encontrei, mas esse é um dos livros importantes, onde quem quiser aprofundar, porque as pessoas depois nos pedem referências bibliográficas, né? Quem quiser aprofundar, esse é um texto interessante. Outra coisa, gente, a gente fica muito feliz que vocês estão nos acompanhando, né? Hoje foram quase 60 pessoas o tempo todo partilhando aqui as reflexões e interagindo conosco. Só que a gente não tem como fazer emissão de certificado de participação. Muita gente pede. E por que a gente não pode fazer? Não é nem porque porque nós não estamos. Nós estamos ligados à universidade. Mas é que a gente poderia dar certificado de duas maneiras. Ou um certificado de aprendizado, e aí a gente precisaria ter alguma maneira de avaliar os conteúdos, que é coisa que a gente não faz, ou um certificado de frequência, de acompanhamento. Só que esse curso, ele é tão assim, tão nas novos formatos digitais, que a gente não sabe quem são as 60 pessoas que estão acompanhando, a gente não tem acesso, não sabe quem acompanhou depois, então fica difícil demais para a gente emitir algum tipo de certificado sobre isso. Então, desculpa, não dá para fazer isso, a gente agradece muito e espero que vocês possam, o grande resultado desse curso, né, infelizmente não vai ser o certificado, seja você atualizar a sua chave de discernimento crítico, reproduzir esses debates onde você está, seu movimento, no seu grupo social de militância, sua universidade, né? Uhum. É isso aí. É isso aí, né? Peraí, vamos ver aqui. Bem, acho que é isso por hoje, o pessoal está agradecendo. Gente, muito obrigado, agradecemos a participação de todos. O pessoal está dizendo aqui que está sendo bom, importante, libertador e transformador. Semana que vem é o último desse bloco. E aí vocês vão pensando outros temas, outras questões, que aí vou negociar com o Jung se a gente vai retomar quando, em que formato, de que maneira. Enfim, a gente está gostando, está servindo bastante para a gente, né? E ajudar na divulgação do curso, né? Porque o pessoal vai, assim, como agora já acostumou, então as pessoas esquecem, né? Que a gente teve esse curso. Seria importante, o Alan já comentou, mas de ajudar a pensar, a divulgar, porque a gente precisa divulgar que existem setores cristão, religioso e humanistas que está querendo entender de uma forma diferente a sociedade e tentar encontrar uma saída. E uma coisa importante, mesmo que a gente não consiga vencer isto, a gente vencer a nossa luta, batalha pessoal de cada um. Essa é uma coisa que trabalhamos hoje, né? Quer dizer, você ser capaz de ouvir o outro e ouvir a si próprio. Eu posso perder na luta com os de fora, mas eu posso vencer na luta interna. Assim como eu posso ganhar na luta externa e perder a luta interna. Tá ótimo. Então, a gente se encontra na próxima semana. Jung, muito obrigado. Até semana que vem. Grande abraço para todo mundo.